Boa noite, igreja. Meu nome é Tatiane, sou 12 da Ana Calisto. Estão me ouvindo? Amém. Um testemunho. Eu e a Magali, eu vou dar uma parte, introdução, e a Magali depois vai contar uma outra parte. Amém? Eu tenho uma colega no meu trabalho, o nome dela é Cibele. E desde o ano passado, nós temos conversado muito todos os dias, na hora do café da manhã. E ela sempre vem compartilhando coisas que ela tem acontecido dentro da família dela, muitas coisas tristes, né? Muita destruição. Uma sobrinha dela, que hoje ela tem 4 anos, com histórico de câncer já. E desde o ano passado ela fez uma cirurgia. A Giovana, ela tem hoje 4 anos. Ela fez uma cirurgia. Eu cheguei até a postar no Twitter, pedindo a intercessão da igreja por ela, pela essa cirurgia. Cheguei a entregar um jornal da El Shaddai, onde tinha um testemunho da Mariana, para edificar a fé deles, né, para eles terem fé. Deixei o meu telefone, o meu nome, para que se eles quisessem, desejassem, para eles entrarem em contato comigo, que eu faria uma oração por eles, por essa situação. Ela entregou o jornal, mas nunca ninguém entrou em contato comigo. E fazendo os exames de controle, recentemente foi detectado novamente o problema em uma outra região do câncer. E ela estava muito triste, e aí Deus falou para mim, a hora é agora, convida eles para fazer uma visita. Se eles abrirem, pede para eles abrirem a porta e vão fazer uma visita na casa deles. E aí eu falei assim, Cibele, Deus está perguntando para você pedir para o seu irmão, para sua cunhada, se eles aceitam uma visita. Falei, aí eu com alguém da igreja, nós vamos visitar eles, vamos fazer uma oração. Se eles permitirem, nós ungiremos ela. E aí vamos deixar Deus agir. Ela conversou com eles e eles aceitaram, ficaram muito agradecidos, muito felizes. E aí eu falei, bom, agora vou ligar para a minha líder, quem vai me ajudar nessa, né? Falei, preciso de ajuda. Aí eu falei com a minha líder, expliquei a situação rapidamente para ela. E ela falou assim, Tati, liga para a pastora, fala que eu pedi para você falar diretamente com a pastora Regina também. E explica toda a situação para ela e Deus vai dar a direção para ela do que tem que ser feito. Eu falei, amém. Aí liguei para a minha pastora. Deus é tão bom, né, que deu tudo certo. Foi muito rápido, né, pastora? Num dia a gente resolveu tudo, glória a Deus. E aí eu contei para a pastora, né, a situação dessa menina de 4 anos, da família dela. Há 2 semanas atrás, né, o Eduardo, que é o pai da Giovana, ele ficou muito doente, ninguém sabia o que ele tinha. Ele ficou 10 dias hospitalizado, quase morreu, e nem sabia o que era. E depois de 10 dias descobriram que era leptospirose. E ele nem imaginava. Quase faleceu, mas glória a Deus, né? Quando Deus tem propósito na vida da gente, nada nos detém, né? E Deus, desde o ano passado, colocou essa família no meu coração. Sempre ela contando, eu compartilho muitas coisas do que eu estou aprendendo na El Shaddai com eles. Quando eu venho nas reuniões de gerações, na célula, eu falo, ontem a palavra falou de tal coisa, eu lembrei de você. Né? Sempre compartilho. E aí eu falei para a pastora, né, da situação, eu falei, pastora, né, eu preciso da ajuda da senhora. Eu falei, a Giovana vai operar na terça-feira, amanhã, e eu falei, eu preciso que a senhora me ajude para ir alguém comigo até a casa da família para a gente orar, né, para que Deus leve ali uma palavra, para que essa família seja salva. E aí Deus colocou no coração da pastora Regina, a Magali e o Renato, para irem comigo me acompanhar, né, porque a Magali é uma pessoa que ela tem autoridade sobre o assunto. E quando nós chegamos lá, Deus nos surpreendeu, né, Magali? Agora a Magali vai explicar, contar outra parte. Vou falar rapidinho. Quando a Tati me ligou, né, falou, Magali, a pastora te deu uma missão para você ir orar por uma criança de 4 anos que está com câncer e vai fazer uma cirurgia na terça-feira pela 3ª vez. Aí eu falei para a Tati, não, eu não vou, Tati. E comecei a chorar. Ela falou, não, mas a pastora... Eu falei, não, eu não aguento ver criança. Eu não aguento ver criança. Quando passa no Facebook, eu nem compartilho, eu nem curto nada, eu já passo direto. Eu não aguento ver uma criança com câncer. Aí ela pegou, então, mas a pastora falou, e aí o Espírito Santo era minha missão.
E o Espírito Santo começou assim, foi uma experiência minha ali, né? E o Espírito Santo começou a me lembrar que eu tinha prometido para ele que eu ia testemunhar a cura, né? Aí o Espírito Santo começou a me lembrar disso. E eu falava assim, mas por que a pastora pensava, não manda a Claudinha e o Marcelo, né, visitar essa família? São as pessoas perfeitas para ir lá. E aí a Tati, então, já dei o jornalzinho da Mariana, já dei para... eu falava, ai, Deus, eu não acredito que sou eu mesmo. Mas eu falei, amém, eu vou. Tremendo igual uma vara verde, eu estava com muita dó da criança. Eu falava, Deus, eu não preciso de dó, eu preciso de fé para orar por ela, né? E aí a gente foi no domingo, lá em Pirituba, é bem distante da onde eu moro na Zona Leste, na Moca, mas Deus literalmente levou a gente para aquele lugar e preparou tudo. Quando nós chegamos, né, a Gisele e o Eduardo, que são os pais da Giovana, um casal muito bonito, assim, muito bonito mesmo, um casal. Uma casa linda, assim, super simpático. Você vê que tem um padrão de vida muito bom. E aí foi recebendo a gente com muita alegria. E a gente foi entrando, ele falou, entra com a família toda, tá aí. Quando nós entramos, foi saindo gente de tudo quanto é lugar. E ele foi fazendo uma cadeira, uma roda, assim, parecia uma célula. Tinha 12 pessoas. 5 casais, as crianças, mais a Giovana. Nós sentamos assim, eu fiquei sem fala. Eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus, agora capacita, né? E aí não era só a Giovana com câncer. Era o pai da Gisele com câncer na próstata. A Giovana com câncer que eu não sei nem explicar, eu sei que grudou na glândula no rim, da veia principal, onde tem a puberdade, o crescimento. É tanta coisa que eu nem entendi direito, assim, o tipo de câncer que era. E a Michele, que é cunhada da Gisele, também com câncer, jovem, super jovem. O quadro era esse. O pai do Eduardo teve um AVC e ele tinha uma segunda família. As famílias se descobriram o ano passado, né? E ele, por conta disso, de ter guardado esse segredo, que ele tinha uma outra família, ele teve um AVC, que ele perdeu a fala e ficou todo debilitado, assim, na cadeira de roda. E a filha, que era bastarda, que agora não é mais, estava lá também. E foi tremendo ver aquilo lá. Eu falei, Deus... E o Renato começou, né, a agradecer a presença de todos, agradecer por terem aberto a porta, né, da casa, já entrou com um versículo. E eu tinha preparado um monte de coisa, pensado um monte de coisa, e Deus conduziu assim, de uma forma sobrenatural, assim. Eu pude contar o testemunho, o Renato controlou, né, o tempo que eu estava, eu fiquei 1 hora contando o testemunho. E eles assim, todos chorando, todos quebrantados. Eu pude contar até como eu cheguei na igreja, assim, eles queriam vir. A gente falava assim, a gente não quer tomar o tempo de vocês. Não, por favor, a gente quer ouvir vocês, por favor. Eles falavam. E todos chorando. E aí eu contei todo o testemunho, né, da gravidez com câncer. Depois tive de novo, mas eu falei assim, olha, Deus está visitando a vida de vocês hoje e vai marcar esse dia para vocês nunca mais esquecer desse dia. Porque essa é a última vez que a Giovana vai passar por isso. Deus coloca isso muito no meu coração, que é a última vez que Deus vai estar permitindo isso na vida da Giovana. E aí o Renato fez o apelo, todos fizeram a oração alto, mas numa altura assim, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu fui orando por cada um ali, né? E quando eu fui orar pela Giovana, eu não fiquei com pena dela, não fiquei com dó dela. Era uma menina linda, nem parecia que tinha câncer. E ela, na hora que eu comecei a orar, ela olhava dentro do meu olho e ela estava com a mãozinha assim, eu fiquei ungindo a mãozinha dela. Ela abriu a mão assim na posição de receber e ficava assim olhando para mim, recebendo a cura mesmo. E foi tremenda essa experiência, assim, a gente ficou tão feliz, tão impactado. Eu até falei para a Tati, já vê alguém para fazer família feliz? Nós mesmos vamos fazer, eu, Renato, a Tati, não importa que geração que vai ficar, apesar de ser tudo da ramificação do pastor Fernando, da pastora Regina, mas se vai ficar com a Tati, se vai ficar
vai vir para a Zona Leste, nós não estamos preocupados com isso, a gente está preocupada é que essa família vai ser alcançada, já foi alcançada, salva. E aí eu fui orando ali por cada um e Deus colocava as palavras, eu nem sabia da história de cada um, mas Deus colocava as palavras certas para falar e as pessoas quebrantadas orando. E aí o menininho falou assim, ora pelo meu pai, que era o Eduardo, né? E aí o Eduardo falou assim, não, o papai não precisa mais de oração, eu já estou curado, eu já fui curado, né? Ele falava, não, pai, porque quando eu orei pela Giovana, eu falava assim, que essa doença nunca mais vai voltar na sua vida, Giovana, em nome de Jesus. Aí o menininho falou assim, não, pai, deixa ela orar por você, para a sua doença também nunca mais voltar. Tinha uns 8 anos, que é o filho, né, deste casal, o Felipe. Então foi tremendo, foi maravilhoso, eles aceitaram tudo. Hoje eu liguei para a Gisele, foi o Eduardo que recebeu, eles se internaram agora à noite. Ele falou, nossa, Magali, eu estou impactada, nossa vida mudou desde ontem para cá, eu estou com outro pensamento, nossa, o ar da minha casa mudou, está tudo diferente de ontem para cá. Eu falei assim, Eduardo, você vai viver uma experiência com Deus. Quando o médico sair da sala e for te dar a notícia de que a cirurgia foi um sucesso, ele vai vir com uma surpresa para você. Ele falou, desde ontem eu estou acreditando nisso. Você falou isso para mim ontem. E eu falei, eu estou reforçando hoje. Eu falei, ó, fica com Deus. Aí ontem a gente falou para eles assim, que depois que passasse todo esse processo, porque ela fica 15 dias internada nas outras cirurgias, eu falei assim, em nome de Jesus, em 3 dias ela vai sair do hospital. E ele creu e está tudo uma bênção, nós vamos fazer uma família feliz, já convidei eles para vir para a igreja também, eles aceitaram tudo, concordaram com tudo, e em nome de Jesus eles estarão aqui. Amém? Boa noite, igreja. Meu nome é Cristiane, sou discípula 12 da pastora Nádia. E eu tenho alguns testemunhos do ano de 2012, que eu já tinha dado na célula, na macrocélula, todo mundo da minha geração já conhece. Mas o Espírito Santo estava me ministrando muito, toda vez que dava alguma palavra, me ministrava aqui sobre honra, que eu tinha que vir aqui para dar o meu testemunho, primeiro porque vai edificar a fé de muitas mais pessoas, vai alcançar mais pessoas. E segundo, vai honrar também o coração do apóstolo e da apóstola, porque eles oram para que a nossa vida seja restaurada, para ouvir os nossos testemunhos. Então, depois de muita luta, eu falei, tá bom, Deus, eu vou obedecer, vou dar o testemunho. Então, assim, o ano de 2012, vou começar assim. Quando eu me converti aqui na Igreja Shaddai, 4 anos. 4 anos de convertida. No ano que eu me converti, Deus fez uma mudança geral na minha vida. Ele me libertou de um relacionamento onde eu vivi um jugo totalmente desigual, debaixo de traição, muita dívida, enfim. E no meio dessa situação toda, eu vim para El Shaddai, me converti e Deus abriu uma porta de emprego que era o sonho do meu coração, que era trabalhar num banco. E daí, nesse mesmo ano, o meu apartamento que eu tinha comprado com o meu ex-marido saiu e eu não tinha dinheiro para dar as chaves. E aí, o que acontece? Como eu já entrei aqui, já assim, não, eu quero fazer tudo que for para agradar o coração de Deus, e primiciando, ofertando, dizimando, honrando. Já cheguei aqui, já ofertei o carro do apóstolo na época, na hora. Assim, eu quis ofertar, tudo que falava Israel, eu ofertava. Então, assim, eu consegui pegar a chave do meu apartamento sem pagar a chave. Então, assim, foi de Deus mesmo, né? E aí eu entrei naquele apartamento, continuei aqui e comecei a prosperar no meu trabalho. Só que, assim, mesmo cumprindo princípios, o que aconteceu na minha vida foi que a minha vida profissional começou a mudar quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, acima do meu trabalho, acima de todas as coisas. Então, assim, apesar de cumprir os princípios, ainda era muito tímido o resultado que eu tinha na área profissional. E quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, não faltar em nada, colocar até assim, naquele começo era assim, o que não pode faltar para mim é um bilhete único cheio, um celular com crédito. Isso não podia faltar, era prioridade. Então, por causa disso, Deus nunca deixou que faltasse nada para minha filha, nunca passei privação, vontade de nada.
E fui continuando, e aí o que aconteceu? Deus mudou o meu chefe no banco, e esse novo chefe começou a ver graça no meu trabalho, começou a ter confiança em mim. E quando foi no começo de 2012, a pastora, eu estava de férias, alguns dias de férias, e os pastores receberam um chamado para uma viagem internacional. E aí, eu falei, pastora, pode ir, que eu vou para a praia, mas no final de semana, só para passar um pouquinho com a minha filha, mas eu volto para dar a célula. Pode ir tranquila que eu vou voltar para dar a célula. E aí, no dia que eu dei a célula, eu cheguei em casa, né? E aí minha mãe falou para mim, olha, tem um recado aqui para você. Aí eu olhei aquele recado, falou assim, um Valcir ligou para você. Aí eu, né, depois da célula, cheia de unção, cansada, 11 horas da noite, olhei aquele recado, Valcir, quem que é Valcir? Ah, é meu chefe. Aí eu falei, meu chefe, o que ele quer comigo? Nas minhas férias, 10 horas da noite. Fiquei toda preocupada, né? Não dava tempo de jejuar, fazer vigília, nada. Tinha que ligar naquela hora. Falei, meu Deus, me ajuda, né? Aí liguei para ele e ele falou assim para mim, desculpa te ligar nas suas férias, mas é que é muito importante, porque você vai ver um dinheiro na sua conta e é porque nós te demos um aumento. E como eu sei que você vai ver que é o dinheiro a mais, você vai lá no RH reclamar, então antes de você fazer isso, eu queria falar que esse dinheiro é seu, que você está recebendo um aumento. Aí eu fui dormir super feliz, né? Aí, depois disso, logo um mês depois, eu recebi bônus, PLR, coisas assim que eu nunca tinha recebido. E Deus começou a me prosperar, né? E aí, o que aconteceu? Eu honrando, fazendo família feliz, assim. Eu moro no Imirim, a igreja no Ipiranga, a célula no Morumbi e o Família Feliz na Zona Leste. Então, fácil, né? Assim... ônibus, metrô, trem, né? Se tivesse balsa, também usava, entendeu? Então, assim, foi muita luta, mas cada luta que tinha, vinha uma vitória em seguida, né? Então, o que aconteceu? Logo em seguida também, quando eu estava com a célula já para sair, minha mãe resolveu ir morar na praia. Aí eu falei, meu Deus, e agora quem que vai ficar com a minha filha? Porque para eu estar aqui essa hora, alguém tem que ficar com a minha filha. E aí eu fazia a seguinte oração, todos os dias de manhã, eu falava, Deus, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu não ia fazer esse esforço para agradar homens, que todo esse esforço que eu faço é para agradar o Senhor, é porque eu entendi o meu chamado. Então, em nome de Jesus, levanta alguém para cuidar da minha filha. E assim, estava chegando e eu, o coração apertado já, e eu já estava sendo levantada também no Ministério do Louvor. E aí, através dessa oração, minha tia de São José dos Campos veio para São Paulo, falou que queria morar em São Paulo, que queria um trabalho. E aí ela foi trabalhar em casa, está cuidando da minha filha. Amém. E aí, enfim, no passar do tempo, minha célula saiu. E aí, o que aconteceu? Logo depois, logo que eu fui levantada na célula, eu estava no meu trabalho, um dia de célula, e estava apresentando um projeto muito importante. Meu telefone toca, minha tia falando para mim que era para eu ir correndo para casa, que a minha filha estava desacordada. Eu falei, como? Eu saí de manhã, dei beijo, orei, estava tudo bem, minha filha agora tem 6 anos. Aí ela falou, ela não tem movimentos nenhum, ela não fala, ela acordou e paralisou, de olho aberto. Aí eu falei, meu Deus, eu já chamei o SAMU, vem para casa urgente. Aí eu liguei para a pastora Nádia na hora e o meu chefe me levou para o hospital. E no caminho, eu orando com a pastora Nádia, eu nem sei o que ele pensou daquilo tudo. E aí, no caminho, minha irmã falou, olha, o SAMU não chegou, estou levando ela para o hospital. Aí, daqui a pouco, ela me liga e fala, não tem um trânsito, eu não estou conseguindo sair do bairro. E a menina lá, convulsionando, passando mal no carro. Aí eu falei para ela, na hora o Espírito Santo falou comigo, e eu falei, Roberta, para um carro da polícia, para um carro da polícia. E ela desligou, em seguida tinha um carro da polícia no caminho, o carro levou para o hospital mais perto, e daí eu cheguei no hospital, com a pastora Nádia no telefone, eu vi minha filha num estado assim que, eu sinceramente, eu não sabia o que ia acontecer, se ela ia voltar a falar, se ela, uma criança totalmente saudável, que eu deixei de manhã em casa, dormindo, totalmente saudável, e de repente você olha, a criança não tem movimento nenhum, nem olha nada. Eu falei, Deus, agora é com o Senhor. E orei,
peguei o óleo, repreendi, orei, e naquela oração ela vomitou e dormiu, acalmou. Aí, em seguida, a gente conseguiu uma vaga no Hospital Samaritano, porque ela estava no hospital público e só podia transferir se tivesse vaga no Hospital Samaritano. E quando ligou, tinha uma vaga de uma pessoa que tinha acabado de sair. E daí ela foi para o Hospital Samaritano. Nós ficamos 4 dias na UTI, ela ficou na UTI, eu fiquei internada com ela. E fez todos os tipos de exame, o pastor Roberto acompanhou, a pastora Nádia, eles estavam lá o tempo todo comigo. E daí não deu nada, essa menina voltou, né, daquele estado, voltou totalmente falando, perfeita, assim, totalmente bem. E eu falei, meu Deus, né, isso só pode ter sido espiritual, porque assim, não tinha nada, glória a Deus nos exames, né. Então, depois de todo esse sufoco que eu passei, no final de semana seguinte tinha um encontro que eu já tinha falado que eu ia trabalhar. E eu peguei, deixei ela com o pai e falei, eu vou trabalhar, mesmo que eu não tinha vidas para levar. Eu falei, eu vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar e ainda falei para a pastora Nádia, falei, pastora, ninguém quer passar por isso. Eu falei, mas assim, se pelo menos eu estivesse trazendo 5 vidas para o encontro, né? Só fiz um comentário. E no outro encontro eu levei 5 vidas, devia ter falado 12, né? No outro encontro eu levei 5 vidas, onde 3 já estão na escola de líderes, né? E, assim, a minha célula está muito frutífera, graças a Deus. Eu tenho uma discípula que a pastora semeou na minha vida, que é a Renata, que é uma bênção. Ela é evangelista, ela é ganhadora de vidas. Ela vai aonde chamar, onde mandar, ela vai buscar as vidas. Ela leva, ela traz. Ela realmente, ela entendeu o chamado. E eu queria honrar a vida dela. Não sei nem se ela está aqui agora, porque ela também não falta nas gerações. Talvez, não sei se hoje ela está aqui. Mas, amém, eu quero honrar a vida dela, porque ela tem entendido o chamado, e ela é uma comigo mesmo. E, assim, a minha célula está muito frutífera, eu quero agradecer a Deus. E depois que a pastora Nádia visitou, então, não para de chegar a vida. Eu quero que ela vá uma vez por mês para eu poder levantar minhas 12 esse ano. E esse é o meu testemunho, é um pouquinho do que Deus fez na minha vida esse ano, que passou. E nesse ano, Deus está já me abençoando com um carro, em nome de Jesus. E em nome de Jesus também é o primeiro ano que eu vou para Israel. Amém? Boa noite, igreja. Eu tenho... Agora, em abril, eu faço 12 anos que eu caminho com Jesus, né? Sou nova convertida. Vou fazer 12 anos de caminhada com Jesus. E durante 12 anos, eu nunca vi um sinal da minha família, nunca. Nunca. Sempre vim testemunhar aqui para vocês, né, alguma coisa, e sempre contava, minha irmã me excluiu do Facebook, porque eu sou evangélica, né, uma outra irmã parou de falar comigo um bom tempo, porque eu falei de Jesus para ela se ofendeu, falou para eu nunca mais falar de Jesus para ela, e durante um bom tempo ela ficou sem falar comigo, até que ela retornou, e graças a Deus está tudo bem. Isso foi lá no passado. Mas não tinha entrada, não tinha sinal. Teve até um evento assim, na minha casa, um discipulado, até que o pastor Carlos Henrique chegou a citar que um milagre, onde cada um tinha que falar um milagre. Aí cada um citava um milagre e ele citou. Um milagre é eu ver um sinal na família da Rosângela, porque não tem nem entrada, não tem sinal, não tem nada. E aconteceu que agora em dezembro, os meus pais fizeram 56 anos de casado, e a minha irmã ofereceu um almoço na casa dela, e nós fomos para lá, e nesse dia, justamente o pastor Carlos Henrique pregou aqui na igreja, então fiquei só eu no almoço com a Solange Alves, que é uma discípula aqui da igreja, ela estava lá também. E no meio do almoço, tudo, foi engraçado, já tínhamos almoçado, e a minha irmã serviu a sobremesa, e ela, do outro lado do salão, virou e falou assim, ninguém toca na sobremesa que a Rosângela vai orar primeiro. Aí eu achei que eu não tinha entendido. Aí eu falei assim, Solange, foi isso mesmo? Ela, foi isso mesmo. Só que as duas ficou meio com o pé atrás,
E esperou minha irmã falar de novo. Ela, vem, Rosângela, vem orar. Aí eu, é isso mesmo, eu vou orar. E aí, assim, né, como nós somos muito bem escolados aqui, graças a Deus pela vida do apóstolo Fábio, da apóstola Cláudia, que tem uma boa desenvoltura nessa hora. E eu comecei a falar assim, como eles falam, primeiro agradecendo a presença de todo mundo, agradecendo por todo mundo que estava ali, aquela coisa toda. E a minha irmã virou para a Solange e falou assim, puxa, ela já fala como uma pastora. Porque vocês sabem que eu sou pastora, mas na minha família eu continuo sendo a caçulinha, irmã temporã, que só dá trabalho e problema. Você pensa que é só na sua casa? Não é, não. É na casa de pastor também. Você vê pastor aqui pregando, dando testemunho, cantando vitória. E você pensa, não, o meu problema não é como de pastor. Pastor está lá em cima. Porque eles não passam o que eu passo na minha família. Mas lá na minha casa também tem luta. A questão é que eu amo e creio no Senhor. E eu vou honrar Ele até o fim, independente se os meus familiares vier ou não. E eu sei que Deus vai me honrar. E quando eu subir aos céus, eu vou ver os meus pais e os meus irmãos lá. E durante todo o tempo eu esperei. E para mim aquilo já foi muito diferente. E eu saí muito emocionada. E eu queria lembrar. Aqui no altar do Senhor é uma promessa que Ele me deu aqui em cima. Houve um evento com o apóstolo Filomeno Romero, onde ele chamou algumas pessoas aqui que ofertassem um valor. E eu subi para ajudar a segurar essas pessoas. E no momento que a pastora Fátima caiu, e eu segurei ela, o apóstolo começou a profetizar na minha vida. E ele começou a falar assim, zombam de você na sua casa. Os seus familiares riem de você. Mas o Senhor vai te exaltar naquele lugar. E essa promessa se cumpriu. Porque o meu sobrinho casou na semana retrasada. Casou não, né? Ele se juntou no salão de festa da minha irmã também. E a minha irmã me ligou, minha irmã mais velha, que eu nem tenho assim muita afinidade, porque quando eu nasci, a minha irmã já era casada, então ela sempre foi para mim assim aquela tia distante. Então eu não tinha muita afinidade com essa irmã. E ela me ligou e pediu que eu orasse pelo meu sobrinho, pela esposa dele, nesse evento e tudo mais. Não pediu para o pastor, pediu para mim. Então eu já fiquei meio impactada, porque até aí o pastor Carlos Henrique é aquele referencial, ele já era pastor, aquela coisa toda. Eu era irmã caçula, cheia de problemas. Então eu já fiquei meio impactada, fiquei nervosa, né? Deu medo. E para se confirmar, minha mãe me ligou e falou assim, ó, a sua irmã quer que você ore por eles. Eu falei, não, mãe, fique em paz, eu vou estar lá. E aconteceu que esse evento aconteceu, né? Nós estávamos lá. Quando chegou na hora do evento, o pastor Carlos ainda estava lá e eles pediram que eu orasse, né? Eu, lógico, honrei meu marido, dei o microfone para ele deu as honras e tudo mais. E eu ali orei, abençoei o relacionamento do meu sobrinho com a Thaís. O meu sobrinho, ele é portador de esclerose múltipla. Então já é um milagre, né, na vida dele. E eu sei que Deus vai curá-lo, né? Mas eu queria exaltar mesmo o nome do Senhor dessa promessa que se cumpriu. Ele falou aqui nesse altar, porque ele conhecia o quanto eu era zombada, de que ele iria me exaltar no meio da minha família. E vocês são meus irmãos, vocês sabem que não é o fato de ser exaltada, porque eu nunca esperei por essa promessa. Eu nunca fiquei cobrando a Deus e eu, sinceramente, de todo o coração, eu esqueci disso. Mas naquele momento que eu estava ali naquele salão, o Senhor me recordou da promessa. Eu vi aquilo acontecer. Eu via aquela minha irmã que era a última que eu podia imaginar. Já chegaram a me perguntar assim, da sua família, qual você acha mais difícil? E eu falei, a minha irmã mais velha. Né? E foi justamente a que pediu para orar, né? Então assim, eu quero exaltar o nome do Senhor, agradecer a Deus, porque Ele é fiel em toda a promessa, e se a minha família veio, a sua vai vir também,
Não há o que Deus não possa fazer na sua casa. E cada sinal, glorifique o nome do Senhor, porque você vai